Em qualquer segmento de negócio, uma organização existe para gerar valor. E o valor, ele é diretamente influenciado pelos impactos positivos e negativos, riscos e oportunidades que essa organização gera. O que eu quero dizer com isso, o que é isso, eu vou te contar. Mas antes, vem com a gente, depois da vinheta. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse aqui é o EnsinaCast Sustentabilidade. E eu sou a Thais Adamo, fundadora e diretora executiva do Instituto Ensina. E vou estar aqui com vocês junto com a Priscila Bolk para a gente conversar sobre sustentabilidade, responsabilidade social, ambiental, governança e ESG. Já ouviu falar? Bom, estou aqui com a Priscila. Pri, você já é de casa, então se apresente para a gente explicar aqui como vai ser a nossa dinâmica desse novo projeto do Instituto Ensina. Oi, eu sou a Priscila Bolk, para quem não me conhece, sou engenheira ambiental e sanitarista, engenheira de segurança, já atuo na área ambiental há 23 anos, trabalhei aí no mundo corporativo por muitos e muitos anos, hoje eu tenho a consultoria, onde eu ajudo o empreendedor a fazer a gestão ambiental sem perder tempo e dinheiro e vou ajudar vocês também aqui com o tema sustentabilidade. E a gente aqui, que não é boba nem nada, por isso que a gente convidou a Priscila, que está fazendo parte aqui agora da nossa equipe, vai ficar comigo aqui na bancada para a gente conversar sobre sustentabilidade e todos os conceitos e palavras e coisas, vamos dizer assim, que faz parte desse ecossistema e fica pairando por aí. Né, Pri? Exato. E a ideia nossa é trazer esse tema de uma forma mais leve, mais digerível, palatável, não tão acadêmico, porque muitas vezes o pessoal fala assim, vai falar de sustentabilidade, que coisa chata, mas está tão ligado ao nosso dia a dia, né, Thaisa? Seja no trabalho, seja em casa, qual é a nossa responsabilidade, o quanto que nós somos conscientes em relação às questões ambientais. Esse, né, é o nosso primeiro programa. Nós participamos aqui na semana passada com a Dani, que toca o EnsinaCast, que traz temas sobre cidadania, e a gente combinou lá naquele podcast que a gente vai tocar agora o EnsinaCast Sustentabilidade uma temporada, né? E aí a gente vai conversar, então, hoje está só eu e a Priscila, para a gente bater um papo, falar um pouquinho como vai ser a dinâmica do nosso programa, mas a partir da próxima semana a gente sempre vai buscar trazer um convidado para, né, como eu falei, com um tema relacionado a essa temática, sustentabilidade e responsabilidade social, ambiental, governança, tudo que faz parte desse mundo agora que está sendo bastante divulgado, que é do ISG, ISD, ESG. Mas antes, Pri, então vamos lá. A gente quer fazer da seguinte forma. Isso aí. Convidar alguém, trazer o tema, mas Exato. também trazer uma palavra, alguma coisa que vai fazer... Que faz parte, né, da nossa conversa, que vai ser bastante repetida da nossa conversa, e depois trazer um exemplo prático, né? Tentar sempre trazer uma experiência ou trazer uma história ou a experiência de alguém, enfim, para mostrar para vocês como o tema pode ser exercido numa pequena empresa, numa grande empresa ou eu como cidadão. É assim que a gente vai tocar o nosso podcast, né? Exatamente. Até porque a gente quer tentar tirar aquele medo, aquele receio das pessoas de que é difícil, de que eu não consigo, na minha empresa não dá. Claro que dá, né? É só querer. E isso que você falou é extremamente importante. A gente quer trazer algo prático, algo realmente que saia daquela teoria, porque teoria todo mundo tem, né? A gente dá uma gulgada e encontra a teoria. Mas a gente quer ali, ó, mão na massa. E principalmente as entrevistas que eu acredito que vão ser bem enriquecedoras. Sim. Bom, então, a dinâmica é... Qual a palavra que a gente vai falar, palavra do dia, vamos chamar de palavra do dia, ou uma palavra que vai ser bastante falada, discutida, conversada. Então, Pri, que tal, já que o nosso programa é EnsinaCast Sustentabilidade, a gente começar com
sustentabilidade. Perfeito, O perfeito. que é sustentabilidade? Bom, sustentabilidade, de uma forma bem simples, é garantir que as futuras gerações tenham acesso às mesmas condições que nós temos hoje. Condições em que sentido? Em acesso a recursos hídricos, recursos naturais, estou nervosa, gente. Acesso aos recursos de uma forma geral, para que eles possam curtir o meio ambiente como nós estamos curtindo. Será que do jeito que está indo, o pessoal lá no futuro vai ter a mesma condição que nós temos hoje? Essa é a grande pergunta, né? E, o Pri, você trazendo essa referência, talvez, essa frase, né, foi, acho que impulsionou esse conceito pelo mundo, né? Para falar de sustentabilidade, um pouco dessa frase, realmente, que a geração futura tem acesso ao que a gente tem hoje. Mas as pessoas, né? Eu até acho que eu já conversei aqui, não sei, já conversei talvez em outro podcast ou até alguma ação do Instituto Ensina. Quando a gente fala, talvez, sustentabilidade, vem só na cabeça a palavra coisas relacionadas ao meio ambiente. Então, esse garantir o futuro não é só meio ambiente. A gente tem que pensar que quando a gente fala sustentabilidade, a gente está pensando também no pilar econômico e no pilar social. Seria isso? Exatamente. Que seja ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo. É o famoso tripé da sustentabilidade. E sabe uma coisa interessante, Thaisa? Esse não é um tema que surgiu agora, não. Ele surge na década de 70. Olha quanto tempo o mundo já vem falando de sustentabilidade. E só agora parece que a ficha está caindo um pouco mais na população de uma forma geral. Então, é extremamente relevante esse tema, principalmente quando a gente fala de empresas, né, de produção, consumo. Então, acho que a gente tem muita coisa para conversar. Ô, Pri, então, peraí, vamos voltar aqui um pouco. Acho que esse bate-papo realmente vai rolar solto. Mas no começo até do nosso podcast, eu trouxe uma provocação falando que as empresas, né, as organizações, elas precisam gerar valor. E esse valor está relacionado a impacto positivo ou negativo. Então, que valor eu quero gerar? Eu quero já começar, né, antes da gente discutir outros temas, outros assuntos e trazer exemplos práticos para o nosso dia a dia, empresa e sustentabilidade. Como eu conecto isso? Como eu faço? O que seria isso? Bom, eu acho que está totalmente ligado e aproveitando, né, que eu falei do tripé da sustentabilidade econômico, social e ambiental, isso vai muito de encontro com o que você já falou, que é o ESG, né? E de environment, que é ambiente em inglês, S de social e G de governance, né? Governança. Essa é uma sigla que vem do inglês, o pessoal já está até querendo dar uma traduzida. Mas enfim, nós já tínhamos empresas que já vinham trabalhando de forma voluntária essa questão do ESG, que está relacionado diretamente à sustentabilidade. E o que eu tenho percebido é que isso tem crescido cada vez mais. E é claro, isso só vai acontecer quando a empresa tem isso muito bem definido no seu escopo, na sua essência. Como a gente costuma dizer, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da empresa. Então, é possível sim, mas desde que seja realmente sincero. Senão, sabe o que vai acontecer? Já ouviu falar em greenwash? Já ouvi, já ouvi, e a gente, era uma prática, que a gente podia dizer que é até comum, né? A gente está falando de greenwash, que é uma comunicação verde falsa, né? Eu falar que faço alguma coisa relacionada à responsabilidade ambiental e não faço, acho que isso está cada vez mais banido e está todo mundo mais atento sobre isso. E, Pri, já puxando o gancho que você disse, tipo, estamos falando mais sobre isso. Talvez eu acredito que essa palavra, o ESG, ele foi mais impulsionado realmente nesse momento por conta do mercado financeiro, mas antes, Pri, por exemplo, eu que trabalho com responsabilidade social, você que trabalha com meio ambiente, eu acho que quem trabalha com qualidade nas empresas já era uma discussão comum, né? A gente olhar
esse tripé, né? Olhar a parte Sim, social, concordo. a parte econômica, a parte ambiental, Claro. já fazia parte da nossa realidade. Talvez agora está mais falado, né, realmente por conta que o mercado financeiro começou a impulsionar, bolsa começou a criar, né, índices de sustentabilidade para fundos de Isso. investimento. Então, a empresa realmente ela quer se posicionar, principalmente as empresas, né, que já estão, já fizeram No- IPO, né, que tem que capital. estão no mercado aberto, né? De capital Isso, elas precisam aberto. se posicionar de forma mais sustentável para fazer parte desse índice de sustentabilidade. Mas, assim, Pri, a grosso modo, para dizer o seguinte, eu acho que para os investidores e para a população. Se eu sou uma empresa, né, que está seguindo esse caminho do ISG, eu sou uma empresa que gerencia os meus riscos. Eu gerencio e tenho conhecimento dos meus riscos ambientais, dos meus riscos sociais e dos meus riscos corporativos de Isso, governança. exatamente. Se a gente pegar aí uma linha histórica, a gente vai perceber que a partir da década de 90 isso aumentou muito no Brasil. Já era um tema que vinha desde a década de 70, mas o Brasil tem um marco com a Rio 92, importantíssimo. Várias legislações começaram a ser desenvolvidas no país. O Brasil hoje é um dos países com um arcabouço legal mais importante no quesito ambiental no mundo, por incrível que pareça. Acho que ele está em terceiro lugar. E também a gente teve as empresas que começaram a pensar na questão ambiental com a implantação já da ISO 14001. Eu vejo que isso é uma grande evolução. Essa normativa ISO que orientava sobre os quesitos ambientais, depois a gente percebeu o boom da norma específica da área social, mas ficava esse vácuo que você falou. Você tinha o ambiental, você tinha o social, mas e a governança? Como é que ficava? Questão de compliance, né, os valores, transparência. Então, com o conceito do ESG, eu vejo que isso traz uma grande evolução. Acho que esse pode ser um termo legal. Uma evolução nessa administração. Eu gosto de pensar assim também que o ESG, ele, como a gente falou, né? Isso já vem caminhando, mas ele está sendo talvez assim mais fortalecido porque tem que vir da governança. Porque antes, todas por exemplo, eu que trabalho, você que trabalha, sempre ficava na parte operacional ou de uma administração, não chegava na governança. Uma média chefia, né? Uma média chefia, a gente cuidava desses impactos e batalhava por isso. Mas agora esse olhar tem que vir da governança. Exato. E esse olhar, fala assim, 360, né? Então, Exato. para toda a empresa, todos os funcionários, todos os colaboradores, toda a comunidade que está em volta, tudo isso, todo esse gerenciamento de risco traz esse olhar, então, do ISG. Então, ele tem esse chantilly diferente, esse agrado diferente, essa cereja do bolo, que é esse olhar que parte da governança, da alta administração, né, da diretoria. Eu acho que isso é fundamental, Thaisa, que você trouxe. Porque se a minha alta direção não tem esse perceber já desenvolvido, lapidado, quem está abaixo dessa gestão, olha e fala assim, mas não é a essência da empresa. Eu estou só cumprindo tabela. Então, acaba não funcionando, acaba não indo para frente. Quando a alta direção, ela percebe, ela tem isso muito, como eu posso dizer? Faz parte dentro da cultura. Isso, já está na cultura da empresa, isso vai disseminando, isso vai envolvendo. Você envolve os colaboradores, eles começam a ter um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa empresa que tem essa atividade, que tem essa responsabilidade, essa preocupação. Mas isso é um processo, não é da noite para o dia. Não é assim, por exemplo, um selo. Então, é legal isso, né? Então, quando a gente fala de ESG, não é um selo. Eu não vou lá e pego um selo e falo, oba, agora eu sou ESG. É esse processo de maturidade, é um processo, Pri, posso falar, de melhoria contínua. Exato, Né? exato. Então, a empresa, ela
ela se analisa, ela descobre suas vulnerabilidades, ela percebe, né? Ela gerencia seus riscos, ela cria soluções, ela cria ações, cria projetos e assim vai, né? Nesse Exato. processo de melhoria contínua e 360 para todos. Eu gosto de pensar assim, né? Para ficar didático, né? Pilares, né? Então, aqueles pilares gregos, eu acho, Ai, sabe? Lá em adoro. Roma, aqueles Gosto desse negócios. exemplo, eu gosto. Esses pilares e aí um teto. Cada pilar, como você trouxe o exemplo da ISO, seria uma ISO. Então, uma empresa que tem esse pilar de Meio meio ambiente, o ambiente pilar social e o pilar da e governança. outras políticas de qualidade. Então, eu tenho tudo isso e aí eu sustento o quê? Esse conceito do ISG. Então, por isso que esse processo de melhoria contínua é um caminhar, é uma matriz de amadurecimento, né? E esse exemplo que você deu é muito bom, porque esses pilares estão sustentando o teto da casa. É. Então, não adianta você querer ter a área ambiental muito elaborada, né? Olha, eu só vou investir na área ambiental e esquecer da social e da governança. Aqui eu vou fazer um pouco menos. O que acontece? Se os pilares não tiverem com o mesmo tamanho, o telhado cai. Exato. Adoro esse exemplo que você trouxe, é muito bom. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de meio ambiente, então é a relação daquela empresa. Eu estou falando empresa, mas empreendimento. Menor. Exato. Pode ser uma indústria, pode ser uma fazenda, uma área de agropecuária. Qualquer área a gente pode implantar esse conceito. Então, vamos imaginar a indústria. Então, eu tenho ali desde quais são as emissões que eu tenho de gases que eu estou ali poluindo a atmosfera, poluindo o ar, contribuindo com o efeito estufa. Quais os recursos naturais que eu tenho utilizado de forma, às vezes, extremamente negativa? Quais são os resíduos que a gente gera? Tá? Então, eu estou falando pilar ambiental. Quando eu estou falando de governança, como que é a administração da empresa? Ela tem transparência, ela respeita ao próximo, respeita as escolhas religiosas, políticas. Ela faz uma concorrência leal. Uma concorrência. Ela, Ótimo! isso, tem política de compliance, por exemplo. Exato. Código para Código de ética. corrupção. Perfeito. Bane corrupção. Perfeito. Né, em toda a sua cadeia, né? Então, eu falo assim, corrupção com órgãos públicos, mas também com seus fornecedores. Né? Exato. Então, isso. Exato. E a parte social que você fala melhor que eu, né, Thaisa? Não, mas a gente fala a parte social, a gente pensa realmente aonde aquela empresa está inserida, comunidade ao entorno, então como aquela empresa impacta a comunidade ao entorno. E a gente também tem que pensar que a empresa, Pri, hoje, ela é óbvio, né, que a empresa ela vem para gerar valor financeiro. E é isso mesmo que uma empresa ela precisa. Ela foi constituída para isso. Para isso, mas ela também, quando a gente está falando do social, ela é promotora do bem-estar social. Então, como ela pode melhorar ali a comunidade, o que ela está inserida? Então, ela tem que fazer todo esse diagnóstico, observar, perceber e aí construir as estratégias. Exato. Mas eu também, quando eu estou falando do social, eu estou olhando para os meus colaboradores internos. Você trouxe um pouco da governança que vem no sentido de ética e de responsabilidade, mas isso entra, por exemplo, como eu trato meus funcionários, né? Como Tem uma política justa, né, de salarial, Exato. de crescimento dentro da... Você incentiva o seu funcionário a estudar, a ser melhor? Uhum. Como eu faço, Pri, inclusão. Entendeu? Então, eu estou falando de pessoa com deficiência, eu estou falando de jovem aprendiz, eu estou falando, sabe, de grupos minoritários. Então, a minha empresa é inclusiva ou exclui? Isso. Eu estou olhando isso também quando eu estou falando do pilar social. Então, assim, Pri, eu falando de sustentabilidade, eu tenho que pensar, então a gente trouxe, né, alguns exemplos. Então, ou seja, eu posso pensar
que para eu me posicionar de forma sustentável, eu vou fazer essa análise. Eu gosto de chamar eu construo indicadores, eu construo uma matriz de indicadores que eu vou observar. Você gosta de falar isso, né? Quando eu olho os dados, eu consigo calcular bem o caminho que eu vou trilhar. Então, eu construo esses indicadores, eu descubro uma coisa que eu também gosto de usar, as minhas vulnerabilidades. Mas eu só vou descobrir as minhas vulnerabilidades se eu identifico, se eu olho para a minha empresa e mapeio. Exatamente. Acho que aí é difícil você dizer qual é o coração, mas essa é uma etapa extremamente importante. É aquilo que a gente, né? Eu gosto daquela frase da Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, se eu não tenho mapeado o que eu qual é ali a foto nesse momento da empresa? Qual é a foto? O que eu estou fazendo de positivo e negativo? Se eu não tenho isso, como saber o quanto melhorar, para onde ir? Inclusive, dentro do ESG, a gente chama isso de matriz de materialidade. Então, essa matriz, ela vem exatamente com esse objetivo, de encontrar esses pontos positivos, esses pontos de melhorias, né, os pontos falhos, e ajudar na definição da estratégia, como você falou. E as prioridades, né? Aonde eu vou focar, né? Então, eu vou construir soluções ou projetos ou ações para quais prioridades? Exato. Né? Então, a matriz, ela traz um pouco isso, que é uma linguagem mesmo da sustentabilidade e do mundo do ISG. Isso. Né? E o legal é que você vai envolvendo todo mundo, né? Você vai envolver ali todos os seus colaboradores nesse primeiro momento e as pessoas começam a se sentir importantes. É muito gostoso quando a gente implanta ESG dentro de uma empresa, né? A gente vê o quanto realmente as pessoas, elas se sentem pertencentes, sabe? Sensação de pertencimento. E aí, a partir desse momento, você precisa ir divulgando. Por quê? Eu tô ali, eu tô fazendo o levantamento, eu tô envolvendo a pessoa, todo mundo quer saber, tá, e o que aconteceu depois? Sim, né? Qual é o próximo passo? Então, você faz a divulgação dessa informação através do que a gente chama de relatório de sustentabilidade, o que a gente fala que é o relato. E aí, esse relato não é só dentro da empresa, é para a sociedade. Sim, né? Divulgar para todo mundo. E eu acho que esse relato que você está trazendo, esse relatório de sustentabilidade é muito usado, né? Para as empresas e para os investidores, para conhecer, porque é o retrato da empresa. Então, ali vai estar apresentado todo o seu desempenho econômico, todas as suas ações relacionadas à parte ambiental. E aí, a parte negativa e a positiva, e sendo negativo, o que eu fiz, né? Para estar mitigando, solucionando, melhorando, ou que estratégia eu vou adotar para melhorar isso. E aí também a gente está falando para a parte social e também para a parte de governança, né? Isso, exatamente. Inclusive, você tinha até falado, né, da questão dos investidores, né, da questão da bolsa, né, o Easy B3 que a gente tem. Já há algum tempo, eu vejo que alguns bancos, né, os bancos de varejo, hoje, quando vão fazer empréstimo para as corporações, você precisa preencher ali, né, um questionáriozinho para avaliar não apenas o seu fôlego financeiro para pagar aquele empréstimo, mas o banco vai verificar, você é uma pessoa que realmente merece o meu dinheiro? Sim. Olha só, e aí sabe o que vem? Um relatório para você preencher de meio ambiente, um relatório social. Quais são as suas ações? O que você tem feito? O Pri, eu acho que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar falando muito, né? Meu Deus do céu, né? Eu e a Priscila, a gente já conversa sobre isso, e até outro dia a gente ficou falando assim, aí, ó, o nosso podcast, porque a gente fica conversando sempre sobre esse tema, mas o que a gente precisa? Encerrar, obviamente, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, e não podemos, bem que eu gostaria. Eu também. Porque já tá aqui a turma, ó, olha o tempo. Mas a ideia o que a gente vai fazer, Pri? A gente, de novo, trouxe esses assuntos de forma pincelada, mas o que a gente quer fazer?
trazer mais, de forma mais específica, né? Aprofundar cada vez mais, né? Cada tema. Então, por exemplo, a Pri deu um exemplo aqui de gases de efeito estufa, relacionada à parte ambiental, né? Ao E do nosso ESG. E a gente discute um pouquinho melhor num próximo momento sobre gases de efeito estufa, créditos de carbono, trazendo exemplos mais práticos. Um outro momento a gente pode falar, já que a gente falou de governança, né? Então a gente pode falar o que é compliance, né? Como fazer, Isso. quais políticas eu tenho que implementar dentro da minha organização para eu seguir esse caminho. E a gente vai e aprofunda daqui para frente no nosso podcast. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. E é mostrar, claro, que esse conceito ele pode ser implantado em empreendimentos de qualquer tamanho, de qualquer porte, qualquer atividade, área, né? Não precisa ser, uma multinacional. O pequeno empreendedor, ele também pode. E a ideia é essa, é a gente dar a mão e falar, olha, vamos juntos que a gente consegue. E você fala do pequeno empreendedor, eu gosto de falar, Pri, é óbvio, a gente tem que pensar que a gente a gente segue esse caminho porque a gente realmente está preocupado com o impacto que a gente gera. Então, eu, pequeno empreendedor, eu estou preocupada como eu agrido o meio ambiente ou não, como eu impacto, né, a sociedade, como que eu trato os meus colaboradores. E por isso que esse conceito pode ser implementado nas pequenas empresas. Mas sabe o que eu gosto de falar também, Pri? É que é o seguinte, sempre o pequeno empreendedor, ele faz o quê? Ele vende ou produto ou serviço para as grandes empresas. E as grandes empresas estão se posicionando, né? Principalmente como a gente os seus fornecedores. Como a gente disse, essas de capital aberto, tem que cobrar seus fornecedores. Por quê? Faz parte desse conceito de sustentabilidade e ESG gerenciar toda a sua cadeia de valor. Essa cadeia produtiva. Então, por isso que tá para o pequeno e para a gente, né? Sociedade civil, pessoas, a gente não pode esquecer que ninguém pode ficar para trás, que o meio ambiente está chamando a gente para pedindo socorro. E eu queria fazer um convite. Sim. Eu quero fazer um convite a todo mundo que está assistindo, que está ouvindo o nosso podcast, o EnsinaCast. Esse é um programa feito para vocês. Sim. Então, manda para nós, coloca lá no YouTube, coloca lá no chat, quais temas vocês querem ouvir. A gente quer construir junto com vocês. E receber a mensagem de vocês realmente é extremamente importante. Bom, então, esse aqui vai ser um EnsinaCast Sustentabilidade comigo, Taisa. Eu, Priscila. E com algum convidado, algum especialista para falar sobre algum tema, né? Vários alguns eu disse, algum tema que faz parte desse ecossistema da sustentabilidade. Exatamente. Então, pessoal, até já, até breve e até logo mais. Vem com a gente. Vem.